Eu lembro de um aqui em Pernambuco, irmão, que há anos atrás, ele querendo ofender os políticos de outras igrejas e até políticos da própria igreja, ele batia no peito assim nas reuniões e dizia: no dia que vocês me verem envolvido com a política é porque eu estou desviado. E hoje a gente está vendo aí ele desviado. As ações dele são piores do que os políticos corruptos que estão lá em Brasília. Amados, nós queremos fazer um tema para a nossa meditação e reflexão, dado aos acontecimentos envolvendo principalmente a liderança da igreja. A liderança da igreja, principalmente no Brasil, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil. E nós, como igreja, nós nos preocupamos, porque lemos a Bíblia, conhecemos a palavra de Deus. Inclusive, queremos ler um texto na santa e gloriosa palavra de Deus que encontra-se em Ezequiel, no capítulo 34. Nós queremos fazer uma breve mensagem sobre os pastores, a liderança da igreja. A igreja vem sofrendo muito, a igreja do Senhor vem sofrendo muito nesses últimos dias, face exatamente ao comportamento promíscuo, ao comportamento desviado, ao comportamento tirano, ou seja, ao mau comportamento da liderança, principalmente os pastores. Eu costumo dizer que o mal da igreja, da atualidade, dos tempos odiernos, não são as ovelhas, não são os crentes, não são os membros, não. O mal da igreja são os pastores, os líderes. Talvez você diga assim: mas de novo, irmão Giovanni, sobre os pastores? Sim, porque todos os dias os maus pastores estão aí na mídia, estão aí nos púlpitos, contaminando a igreja do Senhor, martirizando, vituperando a noiva de Cristo. E nós temos uma chamada, cada um de nós somos chamados para um propósito. E ai do homem, ai da mulher de Deus, que não atentar para a sua chamada e não ter convicção da sua chamada. Ou seja, negociar, vender a sua chamada, às vezes por um cargo político, às vezes por uma oferta aparentemente vantajosa, ai daquele. Então, queridos, Ezequiel capítulo 34, o profeta diz o seguinte, observe. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as minhas ovelhas. Ou seja, ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, que vivem regaladamente, que comem o dinheiro da igreja, que vivem de viagens, de turnês pelo mundo afora, gastando o dinheiro da igreja e dizendo que estão em viagem missionária. Ai desses homens! O versículo 2. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. Comem do melhor da igreja, comem do melhor das ovelhas, mas não apacentam as ovelhas, não têm amor pelas ovelhas, não têm carinho pelas ovelhas, não têm cuidado, não têm zelo, não oram, não intercedem mais pelas ovelhas. Aí o versículo 3, o versículo 4, a fraca não fortaleceste, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Pastor, você que não cuida da noiva de Cristo, você que não cuida das ovelhas, pelo contrário, você pisa, você humilha, você quebra, você maltrata, você assassina. Existem irmãos pastores que são verdadeiros assassinos de almas. Pastores que assassinam jovens, adolescentes, expulsam da igreja. Nós vamos trazer aqui pelo menos 16 frases, irmãos, de pastores loucos, pastores desviados, pastores que em pecado há anos e querendo transmitir a falsa ideia de homem de Deus, de homem santo. Essas frases que nós vamos citar, nós não vamos falar o nome dos pastores, porque vocês já sabem quem são. São pastores de vários lugares do Brasil. Homens que se tornaram célebres pelas suas frases loucas, pelo seu comportamento desviado, pela sua tirania, pelos seus adultérios, pelas suas prostituições, pelas suas malignidades, seja no púlpito da igreja, seja na sociedade. Homens terríveis. E aí o versículo 5 continua do capítulo 34 de Ezequiel. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. E assim está a igreja, irmãos. Os jovens adolescentes, os membros de muitas igrejas, os crentes estão espalhados, estão sem saber, sem rumo. Quando vão ao culto, vão ali para assistir um alarido, um barulho,
Muitos estão ali dando glória e aleluia, até falando em línguas estranhas, não sabem por que estão falando, não sabem por que estão glorificando. Eu lembro de um pastor presbiteriano, um homem de Deus muito conhecido, pastor Hernandes Dias. Ele, em uma mensagem recente que eu assisti no YouTube, ele dizia o seguinte: irmãos, eu fico preocupado com aquelas plateias, aquele grupo de crentes que nós estamos pregando a palavra e eles começam a dar glória, eles começam a gritar. E teve um momento que eu disse assim: calma, aguardem um momento, esperem eu falar, aprendam a palavra para depois se alegrarem. Mas em muitas igrejas, e a igreja a qual faço parte, não é que vocês conhecem, é a maior denominação no Brasil, não só aqui no estado de Pernambuco, mas no Brasil, irmãos, os crentes estão vazios, os obreiros estão vazios, porque os pastores, os maus pastores incentivam o povo a gritar do começo ao fim. Muitas vezes falam palavras como nós vamos ler aqui, palavras absurdas, e as pessoas, glória a Deus, aleluia, é forte. Criou-se agora, irmão, essa pequena frase, é forte. É forte. Recentemente nós vimos uma mensagem de uma dirigente de círculo de oração da nossa igreja, conclamando, com certeza sendo orientada pela liderança, conclamando as pessoas, irmãos, as irmãs a trazerem testemunhos fortes para serem falados na rede de televisão e de rádio da igreja. Testemunhos fortes. Irmãos, mas o que é testemunho forte, irmão? Às vezes um testemunho pequenininho para mim é grande, porque eu estava precisando, Deus fez algo tremendo em uma coisinha tão pequenininha que para alguém não é nada, é bobagem, mas para mim é gigantesco. E tem, irmão, esse conceito de testemunho forte, testemunho fraco, testemunho grande, testemunho pequeno, tem isso, é? Irmão, tudo que Deus faz é grande. Mas para tentar levantar uma audiência fraca, fragilizada, uma audiência sem motivação, uma audiência onde muita coisa é mentira, é fantasiosa. Aquela serva de Deus foi induzida por lideranças desviadas, caídas, a lançar essa mensagem para as suas companheiras. Traga um testemunho forte, tem que ser forte, viu? Aquele testemunho, por exemplo, de mulheres que não tinham filho e tiveram filhos, e por aí vai. Ou seja, pura propaganda enganosa e incentiva as pessoas, irmãos, a mentirem e a florearem. Pois bem, continua o texto de Isaías, de Ezequiel 34. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Mas não é verdade, irmão? Pastores que são grandes pregadores, grandes avivalistas, homens de unção, que no fundo são adúlteros, prostitutos, roubadores, ladrões, iníquos. Não sabem o que é visitar uma ovelha. Quando visita é para pegar o dinheiro, o dízimo que está lá há muito tempo porque aquela pessoa não pôde ir para a igreja. Mas aquelas que eles precisam visitar, eles as chamam de lixo, de traste, de endemoniado, sendo que os verdadeiros lixos, os verdadeiros trastes, os verdadeiros endemoniados são eles. É dura essa palavra, irmão, mas é palavra de Deus, irmão, ao coração da igreja, para que a igreja desperte e tome providências com relação a esses líderes corruptos que estão matando, assassinando a igreja do Senhor. O versículo 7 de Ezequiel: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz Deus. Diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastores, os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Eu requererei pastores piores do que aves de rapina, pastores malignos, terríveis, verdadeiros cavalos de Satanás, que estão nos púlpitos mentindo, estão nas audiências perante a justiça, levando os seus irmãos perante a justiça, e chegam lá, vão mentir, vão falar asneiras, atrocidades, homens malignos. Mas eu quero, irmão, citar aqui
algumas frases célebres de pastores ungidos, de homens intocáveis, que criou-se na igreja, irmão, essa ideia de que pastor é intocável. Se existem homens na igreja, irmão, que precisam ser tocados, precisam ser orientados, precisam ser confrontados, são os pastores. Porque eles devem ser espelho para a igreja. E eu digo aqui, irmãos, quem está falando é o irmão Giovanni Cardoso, que outrora eu dizia, irmão, graças a Deus, que é uma minoria pequena de pastores corruptos e desviados. Mas hoje, irmão, eu digo que a maioria dos pastores se corromperam e estão desviados. São um péssimo exemplo para a igreja. E aí vocês observem. Não é só um instantezinho aqui para mim ligar aqui a fonte do computador. Só um instante, queridos. Ok, de volta. Pois bem, irmãos, e aí eu quero citar aqui algumas frases de alguns pastores que vocês já ouviram, vocês conhecem, e vocês vão lembrar. E como igreja, vocês devem fazer uma análise. Não é? Vamos às frases. Certa vez um pastor no púlpito da igreja, irmão, contaminando o púlpito da igreja, cheio de ira. Isso aqui, essas frases, irmãos, eles proferem cheio de ira, viu? Cheio de ira, cheio de ódio. Muitas vezes usam o texto bíblico para ofender a igreja, a noiva de Cristo. Aí ele abre a boca porque as redes sociais estão aí, irmãos, exatamente. Olha, eu quero dizer um negócio, que as redes sociais têm preocupado muita gente que anda desordenadamente. E em todos os segmentos sociais, irmão, em todas as instituições, existem as ovelhas negras. As instituições são sérias. Por exemplo, a polícia militar no Brasil, as polícias militares são instituições sérias, mas existem as ovelhas negras. O judiciário é uma instituição séria. O STF é uma instituição séria. Vez ou outra a gente está assistindo muito aí os acontecimentos no STF, protagonizado por maus juízes, não é? E que muitas vezes as pessoas terminam confundindo as coisas, confundindo a pessoa com a instituição. O STF é uma instituição séria. No entanto, existe ali alguns elementos que não são pessoas sérias. Não são pessoas sérias. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. Na igreja é a mesma coisa. Mas na igreja hoje, principalmente a Assembleia de Deus, igreja que faço parte, eu posso dizer com autoridade, irmão, porque conheço, tenho visto e vocês têm visto os acontecimentos. A maioria absoluta dos líderes estão totalmente desviados dos propósitos do Senhor. E um certo pastor totalmente desviado, ele querendo ofender, atingir as pessoas que usam as redes sociais para combater as corrupções e os desvios de conduta desses pastores, ele fala até contra ele, porque ele, sua família e seus amigos são quem mais usam as redes sociais. Ele disse o seguinte: rede social é lixo e ninho de urubu. Aí a pergunta que os crentes fazem é o seguinte: estaria o senhor e a sua família no lixo e no ninho de urubu? Veja a segunda frase. Um certo pregador ocupando o púlpito da igreja. Um homem que tem uma vida desregrada, uma vida familiar totalmente desmantelada, esse pregador. Ele amaldiçoando, ocupando a função de um feiticeiro no púlpito da igreja. Ele diz o seguinte: ai de quem tocar no líder íntegro. E o líder a que ele se referia é hoje, no Brasil, um dos maiores exemplos de falta de integridade. E ele fala o seguinte, usa até o nome de Deus, esse pregador, e diz: Deus falou ao meu coração. Gemendo, irmão, fazendo trejeitos. Parece até brincadeira, mas não é brincadeira, irmão. Irmão Giovanni aqui não está brincando. Eu estou trazendo coisa séria que esses palhaços no púlpito, travestidos de homem de Deus, que têm transformado o púlpito da igreja em picadeiro e a igreja em um circo, eles vivem fazendo. Então esse feiticeiro usa essa expressão, dizendo que fulano Beltrano vai ser acometido de um câncer, porque está falando do líder íntegro. E todos nós sabemos que esse determinado líder de integridade não tem nada. Uma terceira frase: não se admite. Isso
um determinado ungido, falando em um culto, orientando obreiros. Ele diz o seguinte: não se admite o presbítero da Assembleia de Deus, ele cita o nome da igreja, preparar os filhos para serem presbiterianos, batistas, etc, etc. Ou seja, para esse líder totalmente desviado, esse pastor totalmente desviado e enganador, presbiteriano não é crente, batista não é crente, as demais igrejas não são crentes. O céu é só para a Assembleia de Deus, porque ele cita o nome, Assembleia de Deus. Muito conhecida essa frase, tornou-se célebre, né? Então, irmão, para vocês verem o nível desses pastores, a loucura desses homens. Continuando, a quarta frase, de um certo pastor de um outro estado, de um determinado estado da federação, ele cheio de ira, cheio de raiva, falando mal dos crentes, ele diz o seguinte: se não for dizimista, para mim não vale uma prata furada. Primeiro, pastor, que o crente sério, ele não está nem aí se o senhor gosta dele ou não e se ele vale ou não para o senhor. Ele quer valer é para o céu, para Deus. Viu, pastor? O senhor está totalmente desequilibrado. O senhor já é até um pastor de uma certa idade, mas fala muita bobagem no púlpito da sua igreja. Muita idiotice o senhor fala no púlpito da sua igreja. Me perdoe a franqueza, mas é verdade. A quinta mensagem: tira o seu pé sujo do meu carro. Um determinado pastor muito conhecido, irmão, acostumado em falar frases desse porte. Um homem sem mensagem, um homem que uma vez o pastor me disse: olha, irmão Giovanni, ele não conhece Bíblia, ele é apenas um decorador de texto. E é verdade. Ele dando um testemunho em um momento, entre tantos em que ele busca enganar a igreja, no momento da mensagem, falando de um jovem, né? Coloca até o jovem numa situação complicada, numa situação de humilhação. O jovem dizendo, contando ele que quando ficasse homem, quando crescesse, queria ter um carro igual àquele. Aí coloca o pé no carro dele e diz: tira o teu pé sujo do meu carro e vai orar. Isso é mensagem, irmão, de ungido, de pastor verdadeiramente ungido no púlpito da igreja? Não, isso é mensagem, irmão, de quem quer ofender a igreja e quer transformar o púlpito em um picadeiro. Veja a sexta mensagem: Jesus manda lá no céu, aqui na terra quem manda na igreja sou eu. Frase muito conhecida desse pastor desviado, né? E muitos pastores costumam falar isso, né, irmão? Veja até que nível chegou. Jesus manda lá no céu, aqui na igreja quem manda sou eu. Eles falam muito isso, irmão, em reunião de presbítero, em reunião de obreiro, para amedrontar os obreiros, querem dizer o seguinte, né? Que quem manda na igreja é ele. Ele faz e acontece. Terminam falando uma heresia dessa, uma asneira dessa, né? A sétima frase: a igreja só é uma igreja da porta para dentro, da porta para fora ela é uma empresa. Verdade. Nós conhecemos aqui em Pernambuco igrejas que se transformaram em verdadeiras empresas. Os pastores vivem de um lado para o outro, de helicóptero, de avião, roubando a igreja, enganando a igreja, fazendo campanha. Eu quero aqui 10 pessoas para doar 10 mil reais, eu quero aqui 100 para doar 1000, eu quero aqui tantos para doar 500. Mas vamos, irmãos, à oitava frase, não é, de um pastor desviado, mentiroso, especialista na arte da mentira. Ele diz: obreiro comigo tem que ser pisado. Onde foi que ele aprendeu isso? Onde foi que esse pastor aprendeu isso? Ele já ouviu Jesus ou os apóstolos falarem isso? Que o obreiro precisa ser pisado, eles querem dizer provado, testado. Irmão, na realidade, quem precisa ser provado, pisado e testado são pastores como esse. E aqui vai um alerta para a igreja. Irmãos, vamos reverter o quadro. A igreja precisa provar os pastores. Não confie no seu pastor, não chame ele de ungido, nem de homem de Deus, antes dele ser provado. Sabe como é que se prova um pastor? Convida ele na tua casa para expulsar um demônio. Convida ele na tua casa para orar para Jesus levantar um paralítico. Convida ele na tua casa para Jesus orar alguém que está com febre, quase morrendo. É assim que pastor, homem de Deus, é testado. E não no púlpito, pregando 1 hora, 2 horas, conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, pegando texto bíblico ali, fazendo o maior embaralhado, e o povo, glória, aleluia, chorando, e ele enganando a igreja. O pastor tem que ser provado. E o teste e a prova para pastor é se ele é homem de oração de verdade. A nona frase, irmão, veja que frase: eu sou igual a um trem, não dou marcha ré, ou seja, eu passo por cima, quem manda sou eu. Um desses chegou em uma audiência, irmão, mentiu tanto, se colocou como
uma sumidade a ponto de o juiz na sentença dizer que não viu ali generosidade, sinceridade, benevolência, viu ali um homem soberbo, um homem que a todo tempo queria estar acima de todos. Imagina só. A 10ª frase. Que esses lixos e esses trastes saiam da nossa igreja porque aqui só fica santo. Isso foi uma pregação de um pastor que já vinha há 7 anos em adultério, recentemente em uma escola bíblica aí numa igreja, ele totalmente possuído pela carne, quem sabe até por espíritos malignos, passa mais ou menos 4 a 5 minutos ofendendo a igreja, dizendo que as mulheres que usam brinco, que usam calça comprida são trastes, são lixo, que esses trastes, esses lixos saiam, porque aqui na nossa igreja só tem santo. Será que ele estava falando dele, santo, em adultério há 7 anos? E esse mesmo, há 2 anos, esteve em uma determinada igreja elogiando o outro pastor totalmente desviado. Já estava em adultério há pelo menos 5 anos. E aí faz aquela enrolação toda, depois de falar essa besteira, essas idiotices contra as mulheres, contra as pessoas, chamando o povo de traste, de lixo, que as outras igrejas que abrem igrejas pequenas são lixo, e esses trastes e esses lixos devem ir para esses lixos. Aí ele viu a idiotice que fez, porque propagou-se pelas redes sociais, porque se não fosse propagado, ele não ia pedir perdão, ia continuar em adultério. E aí ele vem pedir perdão. E aí pede perdão a um outro pastor também que é desviado, que desceu o pau para cima, que vive aí na mídia, não é, enganando as pessoas também do mesmo jeito. E ele gasta a maior parte do perdão dele a esse outro pastor, que se aproveitou da situação dele para continuar aparecendo na mídia. É um midiático apenas. Não engana mais ninguém, engana os bobos. Engana os bobos. Mas quem lê Bíblia e quem tem negócio com Deus não é enganado, de maneira nenhuma. Esse pastor que há 7 anos já vinha em adultério, enganando a igreja, dando uma de santo, chamando o povo de lixo. Naquele seu esclarecimento e seu pedido de perdão a um outro pastor desviado que o havia afrontado, né? Diz que iria continuar como pastor. Mas Deus, quando quer resolver as coisas, irmãos, Ele diz não basta, como vai resolver com muitos, está resolvendo, viu? Os irmãos às vezes se preocupam, mas irmão, está demorando tanto, o tempo é de Deus. O rei Manassés governou 55 anos, até os filhos queimou no fogo. O tempo de Deus não é o nosso. Um dia para Deus é como 1000 anos e vice-versa. O rei Saul, depois que Deus rejeitou ele, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13 e 14, o versículo 13 de 1 Samuel diz: E Samuel ungiu Davi rei sobre Israel, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O versículo 14 diz: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e passou a atormentar no espírito mal. A partir dali, Saul já não vivia mais na direção de Deus, mas continuou rei por vários anos. Profetizava endemoniado, praticava toda sorte de iniquidade. Assim são esses pastores que estão à frente da igreja endemoniados, falando palavras torpes, ofendendo a igreja. E a você, crente que tem negócio com Deus, você que ainda é obreiro sério, fique somente orando. Se você não tem coragem, não foi chamado para denunciar, ore. Porque tanto orar como denunciar é bíblico. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram, os profetas fizeram. Agora cada um tem uma medida. Não queira fazer o que eu faço, não queira fazer o que José faz, não queira fazer o que Antônio faz. Eu também não quero fazer o que você faz. Cada um na sua medida. Desde que cada um entenda a sua chamada. Não seja um covarde, como muitos obreiros da igreja são homens covardes. Eu tenho dito que nós temos uma geração de pastores e obreiros hoje covardes, homens nécios, homens medrosos, homens que pregam a Bíblia, mas não creem na Bíblia, homens que pregam o Deus de poder, mas não creem no poder. Eles acreditam no dinheiro, no seu pastor presidente, que é quem, segundo eles, paga o salário deles. Homens covardes. Abram os olhos, vocês, homens covardes, obreiros covardes, pastores covardes. Abram os olhos enquanto é tempo. Mas vamos, irmão, a 11ª frase. Tem outro irmão, outro pastor muito conhecido, está lá para o lado da Zona da Mata do estado de Pernambuco, mentiroso, e ele tem uma característica, irmão, ele mente muito no púlpito, mas ele mente mesmo, é raro o dia que ele está pregando para ele não mentir.
E ele começa falando aí, dá aquela risadinha e dá aquela coçadinha na cabeça. Todo mundo conhece ele. E coça a cabeça assim, mentiroso, enganador, que é uma coisa impressionante. É esse tipo de pastores, irmãos, que estão à frente da igreja, sustentados por altíssimos salários e enganando a igreja. É conhecido como fulano risadinha. E aquela coçadinha na cabeça assim, enganando o povo. Engana adolescente, jovem, obreiro, todo mundo ele engana. Especialista no engano. 12ª frase, irmão. Se mete com o ungido de Deus, se mete com o ungido do Senhor. Um certo pastor muito conhecido no Brasil, midiático. Ele gosta muito da mídia, né? É tido como valentão. Nos discursos dele aí ele chama os políticos de vagabundo, um bocado de coisa, né? É um homem do linguajar, me perdoe a expressão, mas eu preciso falar aqui, né, irmão? Porque a Bíblia diz, tem palavras que até eu falar é torto, e essa mesma é uma. E aí eu peço desculpa, mas para que vocês entendam do que eu estou falando, eu não preciso falar nomes, né? E aí numa mensagem dele, porque alguém tinha, não é, denunciado ele, alguém tinha se levantado contra ele, não é? Aí ele diz, se mete com o ungido do Senhor. Que negócio é esse, rapaz, de falar mal de pastor? Se mete com o ungido do Senhor, se mete. E vive o tempo todo, porque o ungido do Senhor é um homem que tem autoridade. As autoridades constituídas, ele vive descendo o pau. De vez em quando ele vive descendo o cacete em pastores, igual a ele ou pior do que ele. Mas para amedrontar os crentes, alguém que se levantou contra ele, ele vem com essa mensagem. Ô fulano, ele sabe. E os irmãos sabem a quem eu estou me referindo. Deixa de ser enganador, rapaz. Tu és um cara inteligentíssimo. Eu costumo dizer que esse camarada pode botar ele para debater com quem quiser, que ele bota no bolso qualquer assunto. É um cara inteligente, mas é um cara que, como pastor, perdeu-se há muito tempo. Falava demais daqueles que faziam campanha. Quero 20 aqui que traga 1000. Quero 50 que traga 500. Hoje ele é especialista nesse negócio. Sabe por quê, irmão? Porque quando o homem, quando o pastor, principalmente o líder, ele fala muito, ele fala demais dos outros pastores, a tendência dele é fazer pior ou igual. Quando ele faz isso sem direção de Deus. Eu não estou falando aqui para tentar coibir aqueles que falam com a autoridade de Deus, com respeito, com honra, e tem vida no altar. Porque para você falar um assunto como esse que eu estou falando, você tem que ter vida, você tem que ter exemplo. Eu lembro de um aqui em Pernambuco, irmão, que há anos atrás, ele querendo ofender os políticos de outras igrejas e até políticos da própria igreja, ele batia no peito assim nas reuniões e dizia: no dia que vocês me verem envolvido com a política é porque eu estou desviado. E hoje a gente está vendo aí ele desviado. As ações dele são piores do que os políticos corruptos que estão lá em Brasília. Veja que coisa, não é? Homem de Deus tem que ser homem de Deus, pastores. Tem que ser exemplo, senão não passam de fariseus hipócritas, de sepulcros caiados, de serpente, de víboras, conforme Jesus chamou os pastores da época. E eu não tenho dúvida que ele está me usando aqui para dizer que os senhores são sepulcros caiados, são serpentes, são víboras, se sentam na cadeira de Moisés, ensinam a palavra de Deus, mas não vivem a palavra. E do jeito que Jesus disse lá no capítulo 23 para o povo, para a multidão, eu quero dizer aqui para a igreja, para quem está me ouvindo e quem vai me ouvir. Façam o que eles fazem conforme a Bíblia que eles estão pregando, mas não façam o que eles fazem porque são iníquos, são serpentes. São víboras, são sepulcros caiados, são mentirosos, são profanos, são adúlteros, são promíscuos, são prostitutos, são adúlteros da verdade, são mercenários, são nécios. A igreja precisa abrir os olhos, irmãos, abrir os olhos. Mas vamos, irmãos, a 13ª frase de determinado pastor, e vou mais além. É uma frase que está na boca de muitos deles para trazer o povo cativo, manter o povo preso às suas mentiras. Se você não der o dízimo, está amaldiçoado. O gafanhoto vai lhe pegar, viu? O seu nome tem que estar escrito no livro da igreja. Irmãos, é uma insolência terrível, irmão. Primeiro, dízimo não é obrigação para a igreja hoje. Dízimo ficou no Antigo Testamento. Agora,
Você pergunta, irmão Giovanni, o dízimo não é bíblico? Não é bíblico. Está na Bíblia, tudo está na Bíblia é bíblico. Agora, não é obrigação para a igreja. Essa ameaça do dar foi, isso não é para a igreja. Agora, meu irmão, se você tem prazer em contribuir, dê o dízimo, dê 10%, dê 20%, dê 30%. Eu conheço pessoas, irmão, que dão ofertas muito superiores ao dízimo. A igreja precisa sim de contribuição. Mas tem igrejas que você tem que deixar de contribuir no ofertório. Pegue seu dinheiro e dê ao necessitado. Procure uma igrejazinha pobre que está precisando. Sabe por quê? Porque você está dando oferta no culto, na sua igreja, em determinadas igrejas, e o seu pastor, o seu líder, está viajando de norte a sul, de leste a oeste no mundo, gastando dinheiro, salários milionários, e o povo passando fome e necessidade. Veja essas chuvas no Recife e região metropolitana. Dá uma olhadinha aí. Se determinadas igrejas, se determinada igreja tirou um centavo do tesouro milionário da igreja, que entra milhões e milhões por mês, caiu muito em algumas igrejas, mas ainda entra. Se o pastor foi capaz de tirar R$1 do tesouro da igreja, não, faz campanha pedindo ao povo, para fazer doação no nome dele e no nome da igreja. Mas não tira um centavo dos cofres da igreja. Vamos a outra frase, irmão. O dizimista tem que estar inscrito no livro da vida. Pastor já de uma certa idade, cheio de ira, cheio de raiva. Ele disse, quem não der o dízimo para mim, quem não for dizimista, não vale uma prata furada. E o nome dele tem que estar escrito no livro da igreja. Eles querem até controlar, irmão, o dízimo. Já pensou, irmão, que insolência, entrar na intimidade das pessoas. Eles querem, tem igreja, irmão, que o obreiro, principalmente o obreiro, ele dá o dízimo, vai lá na secretaria, dá o dízimo e é anotado, ou seja, as pessoas da secretaria, pastor, sabem até quanto a pessoa recebe de salário. Isso é imoral, isso é indecente. Se você, membro, irmão, irmã, está se passando para isso, está se submetendo a isso, você está colaborando com a grave transgressão contra o direito de vida das pessoas. Tenha muito cuidado com isso. A 15ª mensagem, não toque no ungido do Senhor. Isso é uma frase clássica, irmão, desses pastores corruptos. Não toque no ungido, aí usa logo aquela expressão. Lembra que Davi disse, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Irmãos, aquele texto ali de Davi, aquela palavra de Davi, ela não é doutrina, irmão. Aquilo ali foi uma escolha de Davi. Davi amava muito a Saul, a Jonatas, a família. Deus colocou Davi, de fato, Deus colocou Davi. Aliás, Saul várias vezes nas mãos de Davi para Davi matá-lo, era para Davi ter matado ele. Se Davi tivesse matado, tinha começado a reinar muito antes. E não tinha pecado, não. Ali foi uma escolha de Davi, quando ele diz, longe de mim tocar no ungido do Senhor. O respeito que ele tinha. Porque a unção de Deus, Saul já tinha perdido há muito tempo. O ungido ali era Davi. Aí pegam esse texto isolado para usar como doutrina e amedrontar os crentes que não leem Bíblia nem estudam Bíblia. Entendeu aí? E as pessoas são enganadas. Não toque no ungido do Senhor. Aí de quem tocar? Aí aquele pastor midiático muito famoso, né? Com aquela mensagem terrível. Se mete com o ungido do Senhor. Quem já viu tocar no pastor no ungido do Senhor? Para ninguém tocar nas malandragens dele, né? Nas maracutaias, nas pirotecnias que ele vive fazendo pelo Brasil afora, enganando a igreja. E por fim, a 16ª, entre tantas, né, irmão? São muitas as frases desses homens. Esses homens totalmente desviados, esses homens que estão escandalizando a igreja. Quem está escandalizando a igreja são esses homens. O prefeito, se quiser dinheiro, tem que falar com o pastor da Assembleia de Deus. Ele tem que respeitar o pastor. Um determinado pastor a nível nacional aí, né, irmão? Em uma reunião de obreiros ficou famoso isso. Eu não sei nem se está sendo fruto de investigação do Ministério Público, né? Mas numa reunião, eu não sei nem se ele sabia que estava sendo gravado, mas foi gravado, está no mundo todo aí. Ele instruindo, dizendo que prefeito que quiser dinheiro, se referindo às emendas parlamentares dos deputados estaduais, ele cita até o nome de deputados estaduais da família dele. Ele diz que tem que falar com o pastor da igreja. Os deputados fulano e fulano já sabem, tem que falar. Os prefeitos têm que falar com o pastor da igreja. Irmão, já pensou, irmão? Até que nível esses homens têm envolvido a igreja do Senhor? A promiscuidade da igreja com a politicagem. Não é com a política, é que a política é coisa séria. E pastor sério não se envolve na política, não. Ele instrui a igreja, orienta a igreja, ele não toma partido, porque ele sabe que na igreja dele tem pessoas que apoiam
político tal, outros que apoiam político A, outros que apoiam político B, outros que apoiam político C, e não ele se posicionar, o candidato é esse e pronto. Isso é comportamento de pastor, não. Isso é comportamento de politiqueiro, indecente e imoral, que quer usar a igreja para se elocubrar financeiramente. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a igreja. Continuemos orando, e como está aí no título, irmão, os pastores, infelizmente a maioria, os líderes, é que são o problema hoje na igreja. E Deus é misericordioso, senhores líderes. Ele quer consertar os senhores, Ele quer mudar, Ele quer trazer os senhores ao primeiro amor. Se conserta enquanto é tempo, porque vocês têm almas. Muitos dos senhores, eu tenho dito e quero dizer, repetir, muitos dos senhores não tem mais jeito, viu? O único jeito é os senhores pedirem perdão e desculpa, dizer, eu estou entregando o cargo e quero ser disciplinado, voltar para os bancos e passar pelo tratamento da disciplina eclesiástica. Não adianta os senhores pedirem perdão, pedir desculpa e continuar no cargo, porque os pecados dos senhores são lamas, são lixo, vocês estão chagados do alto da cabeça à planta do pé, são pecados de morte. Pecado de morte só se cura com a disciplina, e não com o pedido de perdão, de desculpa, não. Então, muitos dos senhores, como nós conhecemos muito aqui na nossa região, precisam clamar para a igreja e para Deus e dizer, eu quero ser disciplinado, eu preciso ser disciplinado, senão eu perco a salvação. Porque muitos dos senhores partirão direto para o inferno se não se reconciliarem com Deus e com a igreja, através do tratamento da disciplina da igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.